Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a MotoGP. Alex Marques vence pela primeira vez em sua carreira na categoria rainha da principal competição de motos do mundo. E assim, é uma corrida chatíssima de Jerez, como de costume, é um péssimo circuito para a MotoGP, é um péssimo circuito para carros. Eu realmente assim, não consigo entender as qualidades de Jerez de la Fontoura. Não tem retas longas. Assim, o traçado é bacaninha, né? Pra você, quem sabe andar de simulador, aí eu acho que pode ser interessante, mas em termos gerais, é um daqueles circuitos que eu, sinceramente, não vejo importância no calendário, né? Tipo, das pistas que a Espanha tem hoje na MotoGP, Catalunha, Aragão, entende? Nossa, Jerez fica lá atrás, no fundo, assim, da qualidade, né? E também tem o circuito de Valência, né? Mas fato é que, assim, tivemos uma corrida em que o Marc Marques vacilou de novo, né? Depois de ganhar sprint, parecer o que seria mais um fim de semana tranquilo para ele, a gente teve um Pecco Bagnaia que foi agressivo contra o Marc Marques nas duas primeiras voltas, surpreendeu o piloto que vem dominando a MotoGP até agora na temporada, só que o Marc Marques, assim, ele tentou ali atacar o Bagnaia jogou duro, e ele caiu, né? Tipo, recuperou-se, né? Tipo, levantou, mesmo com a moto toda arrebentada do lado esquerdo. Dessa vez acho que a pedaleira ficou inteira para ele poder usar, né? Mas ele conseguiu recuperar para 12º, porém acho que perde a liderança do campeonato por um ponto, né? E essas quedas vão colocando o piloto que não cai, que é o caso tanto do Bagnaia como do Alex Marques, de volta na luta do campeonato, mesmo que em termos de desempenho eles não estejam tão próximos assim. Eu vou dar até a colher de chá para o Alex Marques, porque ele está com a moto do ano passado, embora eu chego até a dizer que eu não vejo tanta diferença de uma moto para outra, né? Eu ainda não só olhando o desempenho do Alex Marques, mas olhando o desempenho do Di Giannantonio com o Morbidelli. Não tem diferença grande assim, né? Tipo, imaginar que na temporada passada o Morbidelli, que tinha a moto de 2024, a moto do ano, não fez absolutamente nada, né? Se a gente para pensar que no campeonato o Di Giannantonio chegou à frente com a moto anterior e a disparidade era maior. Agora, teoricamente, assim, inverte, né? O Di Giannantonio que tem a moto melhor e não vemos tanta diferença assim, né? Tipo, eu acho que são pilotos de nível muito parecido. Então, eu acho que é o melhor paralelo que a gente pode fazer. E assim, a gente vê o Aldinger também andando muito bem, né? Rápido, não talvez no nível do Alex Marques, mas a gente consegue ver. Se o Aldinger, o Morbidelli, o próprio Alex Marques, que está se destacando muito com essa moto, andando lá na frente, quer dizer que a Ducati de 2024 é muito competitiva, né? Mas ele se beneficia, o Alex Marques, dos erros e afobação do seu irmão, o ex-campeão mundial Marc Marques, se beneficia de um Pecco Bagnaia que hoje teve duas voltas em que ele mostrou um pouco de firmeza e de resto foi muito mole. Um piloto assim completamente vazio até agora nessa temporada. Tipo, ganhou lá nos Estados Unidos, legal, né? Mas ganhou porque o Marques caiu, né? Pilotar para ganhar, o Bagnaia não fez isso até agora na temporada, né? E essa corrida ali, né, tipo, tentou nada para cima do Quartararo, nem ameaçou direito o Quartararo. E para mim foi o piloto do dia, né? Porque com aquela Yamaha que assim prometeu o mundo na pré-temporada, não entregou nada. A Honda, inclusive, parecia mais forte do que a Yamaha desde o início do ano. Talvez essa tenha sido a única corrida em que a Yamaha de fato foi mais competitiva que a Honda, né? E aí talvez pela genialidade que o Quartararo teve na corrida. Mas assim, né? Merece uma moto competitiva o Quartararo. Tomara que a Yamaha se coloque lá na frente, né? A gente está vendo assim que alguns pilotos conseguem de alguma maneira se aproximar um pouquinho mais da Ducati. Foi o Johan Zarco algumas semanas com a Honda, agora é o Quartararo, agora tem o Viñales também com a KTM. Que temporada tá fazendo o Viñales, tá pilotando demais. Hoje fez um corridaço terminando em quarto. Mas, de qualquer maneira, o Quartararo foi fantástico e parece que a Yamaha recuperou um pouco daquele equilíbrio. Quando ele foi campeão do mundo, né, o Quartararo tinha uma moto que, em termos de curvas, ela dava uma surra nas outras e ele aproveitava disso muito bem. Eu me lembro da corrida em Sachsen que ele ganhou. Cara, o Zarco era o segundo com a Ducati, né, porque ele ainda pilotava a Ducati Pramac, que era a mesma de fábrica, né? Assim, nas retas ele perdia uns 3 décimos por volta, né? Tipo, na Sachsenring as retas não são tão grandes, né? Mas chegava nas curvas e dava um banho, entende? Né? Assim, não dava a menor chance. Era impressionante como ele contornava as curvas com mais velocidade. E não tem mais essa vantagem da Yamaha. A Ducati melhorou muito as motos nas curvas. E agora ele tem que tirar no braço. E é o que ele fez. Ele tirou no braço esse pódio. Não acompanhou a Ducati do ano passado do Alex Marques, mas superou o resto do esquadrão da Ducati, né? Então, assim, em primeiro lugar, Alex Marques, que volta a ser líder do campeonato. E aí a gente tem o Quartararo em segundo, Bagnaia em terceiro,
Em quarto teve o Maverick Viñales, a melhor KTM do fim de semana, já vem sendo o melhor piloto da KTM na temporada até agora, né? Para mim é o que tem mais extraído desempenho. Em quinto lugar, o Fábio Di Giannantonio, corridinha também, sem qualquer nota do Di Giannantonio, né? Porque não ameaçou o pelotão da frente, pelo menos não foi ameaçado pelo que veio atrás. E aí veio os dois pilotos da KTM principal, o Binder e o Acosta. Teve gente que achou que o Binder ia ser massacrado pelo Acosta. O Acosta é muito talentoso, etc. Mas o Binder não é um bobo, né? O Binder já mostrou, acho que na carreira dele na MotoGP, que é um cara bem competente. E, mais uma vez, em ritmo de corrida, ele vai nivelando o jogo contra o Acosta, né? Mas essa motinha da KTM de 2025 é uma tiriça também, nada de muito especial. Então, esses foram os pilotos que eu me lembro aqui, né, de cabeça, né? O Mark Marques chegou em 12º. Eu me lembro que o Luca Marini foi o 10º e o Johan Zarco em 11º, né? E assim, o Bastianini acho que foi, se não me engano, o 9º colocado, né? O Bastianini, assim, classificação tá um pavor, né? Depois daquelas quedas antes de estrear na Ducati principal, o Bastianini não era tão ruim assim de classificação. Eu não me lembro dele ser tão tenebroso assim em volta lançada, mas pelo menos em corrida ele compensa, né? E assim, é um campeonato que o Alex Marques volta pra ponta, tá próximo aí do Bagnaia, é os três que vão lutar pelo título, né? O Di Giannantonio, que apesar de ter a moto 2025, teve o problema da clavícula no início da temporada, não tá pilotando no nível ainda forte o suficiente para bater de frente com os principais. Vamos ver o que acontece se ele recupera-se nas próximas corridas. Mas no momento é isso, Alex Marques, pela regularidade, pela consistência e por errar menos, acaba complicando um pouco a vida do irmão. Mas por desempenho puro, não acho que alguém esteja no nível do Mark Marques no momento. Se o Mark Marques parar de cair, esse título está na mão dele. Eu não acho que o Mark Marques tem que se preocupar tanto com o Alex, mas é aquele negócio, ele tá criando essa situação. Não tinha necessidade dele forçar tanto ali contra o Bagnaia. Eu entendo que o espírito do Max é vencer, vencer e vencer. E toda vez que ele não caiu, ele venceu. É um negócio fantástico, mas é aquele negócio. Hoje ele precisava de um pouco mais de paciência. Hoje ele precisava, porque Jerez não é fácil de ultrapassar. Jerez é uma pista muito ruim. Então assim, ele precisaria ter o momento certo para ultrapassar. Tanto é que quando ele tentou passar o Bagnaia, mesmo nesse ritmo lá não muito bom, né? Ele foi duro e conseguiu sustentar a posição. Então não é fácil passar em Jerez e ele não teve a paciência necessária para tal, não era o ponto, era um ponto de se aproximar, ele acabou abusando, caiu, danificou a moto e teve que se contentar com o 12º lugar, que é pouco para Ducati. Então, gente, por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.